Olá, o movimento cultural que nasce na periferia das grandes cidades traz um forte componente de poesia. Assim, alguns rappers, como o brasiliense Gog, nosso entrevistado de hoje, são considerados verdadeiros poetas. Gog chegou a organizar suas letras em um livro, A Rima Denuncia, lançado pela Global. Esta transposição de suporte prejudica a obra? Isso a gente fica sabendo na conversa com Gog. Na dica de leituras, a poesia de Ferreira Goulart, no comentário do livro Em Alguma Parte Alguma, e os haikais de Alice Ruiz S., que escreveu Jardim de Raijim. O Leituras conversa agora com Gog. Gog, uma coisa curiosa no seu trabalho, você é o rap, né? Faz aqui o trabalho, que é um trabalho quase de improviso, né? E você migra agora para o livro, né? E migra depois de ter, de certa forma, sido chamado de o poeta do rap, né? Quer dizer, esse seu trabalho, né? Vamos falar um pouco sobre a carpintaria dele mesmo, né? Quer dizer, onde é que você busca os elementos para a sua poesia, para o seu trabalho? Porque acaba se sustentando também no livro, né? Claro. Então, na realidade, o meu trabalho se inicia, né, quando minha mãe me apresenta os livros. Eu fui alfabetizado aos 5 anos com Cecília Meirelles, né? Então foi uma qualidade imensa, as crônicas de Cecília. Aos 8 anos de idade, meu pai travava, né? Eu e meus primos travávamos os ditados, né? Então meu pai colocava palavras difíceis, necessário, necessidade. Então eram palavras assim, 2 S, C cedilha. E isso foi muito importante na minha formação. Paralelo a isso, para criar toda essa história, anos 70, né, que é aí a minha adolescência e juventude, chegada à juventude, é quando nós temos no Brasil o movimento soul, né? Então, junto com o soul, junto com a música dita brega, né? Então, quer dizer, eu curtia Tony Tornado, mas nós ouvíamos também ali Evaldo Braga, né? Então, eu cresci nesse dueto e vem completar o soul e o funk, né? Que também são fenômenos americanizados, né? Mas dos anos 70, 80. Então, através da música e dos textos que eram apresentados, foi que eu fui aprendendo essa forma de escrever, né? Fui moldando a minha escrita. Eu terminei o segundo grau aos 17 anos e já ingressei de primeira na universidade, mesmo estudando em escola pública, né? Então, essa formação foi muito importante. E quando eu chego, né, porque eu venho de uma geração que eu digo que é a geração James Brown, né? A gente não era da geração Beatles, e a geração James Brown, nós tínhamos assim os sons, né, que era feito em casas, aquelas festas em casa. Então nós éramos sempre, quando não eram festas próximas da casa da gente, nós éramos penetras, mas naquele tempo os penetras não incomodavam, simplesmente chegava para dançar. É um tempo ainda que tinha música lenta, que a gente, depois de dançar um soul, dançava abraçado com as meninas. E quando chega o hip hop nos anos 80, eu trago toda essa experiência para o hip hop, né? Eu passei pelo break e comecei a escrever algumas coisas. O interessante é que as pessoas perguntavam: Genival, quem escreveu esse texto? Eu falei: fui eu. Não é possível, rapaz, está muito bonito para você. Então, dessa forma, né, essas foram as pedras fundamentais da minha formação, da formação do meu texto. Agora, você, quer dizer, tem essa preocupação com a escrita mesmo, né? Quer dizer, são letras que precisam do suporte musical, quer dizer, que tem o suporte musical, mas você tem a preocupação em que ela sobreviva mesmo sem esse suporte? Porque na apresentação que o Maca faz aqui, ela até faz uma observação curiosa, que o livro ele foi preparado para os leitores que têm intimidade com a música e os leitores que não têm intimidade, o meu caso, por exemplo, né? Quer dizer, como é trabalhar assim nessas duas linhas? Então, eu praticamente fui assim empurrado para o livro, né? Porque na realidade foi uma revista chamada J-Sound, uma revista especializada em música. Tinha um colunista chamado Fábio Macari, né? Ele depois veio a ser até produtor de alguns dos meus discos, e o Macari foi a primeira pessoa a falar: Gog, você é o poeta do rap nacional. E, embora para mim é gostoso ouvir isso, mas a responsabilidade ficou muito grande.
né? Eu sempre pensei na letra como uma estratégia, né, de colocar da forma mais simples, mas da forma que fosse mais, ao mesmo tempo verborrágica, mas que fosse convincente também para a periferia, que é o meu público-alvo principal, né? E isso foi se agigantando, as pessoas foram percebendo, foram me colocando assim até como diferenciado, né? Isso é complicado, eu acho que não queria ser visto como diferenciado, mas como alguém que teve oportunidade na realidade, né? Mesmo vindo da periferia, estudando escola pública, mas que em determinado momento a leitura apresentada, o texto apresentado foi assim, o fator determinante de chegar a essa alcunha de poeta do rap nacional. E as minhas letras são muito solicitadas, por exemplo, em universidade, já tive letras que foram temas de vestibulares. Brasil com P, né, que é uma poesia que eu escrevi no ano 2000, ela é muito falada nos saraus, né, declamada nos saraus, aí, que acontece, que é um fenômeno periférico hoje, os saraus. Ela é muito utilizada também em escolas, então as crianças estudam aquela letra ali para perceber, né, até que ponto poderia chegar, né, a língua do P, que é tradicional já da nossa cultura. E aos poucos foi criando isso, até que o Sérgio Vaz, que é inclusive o poeta também, é um dos poetas da periferia, né? O Sérgio Vaz conversa com o Eleilson da Ação Educativa, me apresenta para a editora Global, e eles traçam e me fazem esse convite. A princípio eu, poxa, um livro, né? Como fazer isso? Mas nós tivemos essa parceria com o Nelson Maca e ficou maravilhoso. Eu hoje me percebo, né? Dá para você perceber toda a sua história, dá para perceber onde as pessoas viram, né? A importância do meu texto como poesia, realmente. Agora, é uma coisa interessante, porque você participa de um movimento que ela tem toda a formação nos Estados Unidos, ela tem toda uma formação americana mesmo, que é uma diferença muito grande entre a cultura negra americana e a cultura negra brasileira, mas vocês conseguem transpor isso de uma maneira, até de certa forma, original, né? Quer dizer, sua temática base, a questão da escravidão, a questão da falta de inclusão social e tal. Há uma brasilidade muito grande, né? Quer dizer, esse discurso também, como é que ele é trabalhado? Pois tem até uma brincadeira, né? Mas é uma realidade. Por exemplo, Jair Rodrigues já cantava rap, né? Disparado é um rap. Né? Miele já chega assim logo no início ali, quando ele canta assim, de morrer de rir, quando a gente fala sério o que se passa por aqui. Claro, ele já vem ali do Sugar Hill Gang, né? Que é um dos primeiros, né? Praticamente aquele que trouxe o rap através do sampler, né? Que é uma base incidental, transformada, em que você faz o canto falado. Hoje, depois de pesquisar, depois de pensar, né, a origem do hip hop realmente ele se passa na Jamaica, né? Então tem uma linguagem falada na Jamaica chamada toast, né? E também tinha na Jamaica durante os anos 70 tinham carros, né, com sons potentes, né? E esses carros, os MCs, né, os mestres de cerimônia, eles falavam, até que veio o DJ e percebeu que aquele canto falado, colocado em cima de um groove, ou seja, de uma batida, né, e o que o DJ fazia? Ele percebia que o momento de maior êxtase na festa, no baile, era quando tocava um trecho de uma música famosa, exatamente quando ele virava aquilo ali. Né? Então, quando o povo ouvia os primeiros acordes de uma música, ele vibrava. Aí o DJ, por que não perpetuar esse acorde e fazer com que as pessoas vibrem mais? Então daí nasce o conceito, né, do que a gente chama de back-to-back, que é indo e voltando, né? Então os DJs trabalham com os dois tocadiscos, perpetuando aquele momento. E o que acontece? Aí os americanos vêm, você sabe que a imigração é muito grande, então quer dizer, nos guetos americanos têm uma identificação, eles sabem como ninguém amplificar isso para o mundo e chega ao Brasil. O interessante é que no Brasil o hip-hop chega de uma forma diferente, assim, mas que para nós acaba sendo natural, que é pela TV. Né? Então, os videoclipes de Michael Jackson, né? O Michael Jackson muito antenado, quando você via, principalmente no videoclipe de Thriller, tem aqueles monstros, eles dançam, aquilo ali é o break, né? Então, o Michael muito antenado, ele trouxe isso. E nós, na periferia, poxa, olha que louco aquilo ali, né? Foi um choque, né? Porque muita gente, no soul nós dançávamos, né? Camisa de botão, camisa branca, todo arrumado, meia, sapato branco. Então, quando chegou o break, uma novidade, né? Você dançando no chão, né? Eu falei, não, isso aí não dá. Aí teve um pessoal dissidente. E depois que a gente percebe que isso é uma evolução da música negra, precisava de passar um passo adiante. E depois que nós descobrimos que chega pela dança o hip hop no Brasil, e depois que nós descobrimos
que o hip hop são 4 elementos: o break, o grafite, o rap e o DJ. Quando esse canto falado, tem um filme americano também chamado Beat Street, em que um dos grandes mestres do hip hop, o Grandmaster Melle Mel, ele canta e fala sobre Hiroshima, sobre os problemas que os Estados Unidos levam para fora, com a sua política externa, né? E aquilo foi muito marcante para mim. E ali nasce o GOG, nasce, né? O Genival Oliveira Gonçalves, ele dá um espaço na vida dele para o GOG e o tema politizado passa a parte do meu tracejo. E quando o hip hop começa a brasileirar, quando a gente começa a perceber e cantar, que a gente poderia cantar, porque era muito difícil, o rap é difícil. Já falei com o Caetano, GOG, o rap não é fácil cantar rápido. Caetano falando isso, né? Gil falando isso. Chico Buarque também fala que, olha, cantar o rap é muito difícil, porque precisa, além do texto falado, você tem que colocar a expressão, a verdade. Talvez por isso o rap seja muito executado em primeira pessoa. Mas aí surgiram 2 grupos muito importantes do Brasil, que foram o Taíde e DJ1, e em 89 surge Racionais. Racionais MCs, na realidade, é uma convocação de guerra e transforma, né, todo o hip-hop brasileiro. Brasília tem um polo mais forte, talvez, hoje do país, né, juntamente com São Paulo, mas Brasília, as pessoas falam muito da crise do hip-hop atualmente, mas Brasília, nós temos a maior gravadora, a Discovery, né, a G1, é a maior gravadora de hip-hop do país hoje, com mais de 70 títulos lançados. E vamos trabalhando, né? No tempo de crise a gente tira o S, CRI, e o S a gente passa 2 tracinhos nele e vira cifrão. Agora, há um aspecto também, porque é engraçado, vocês falam muito de personagens ícones assim da cultura brasileira. O Bezerra da Silva, por exemplo, né, que é uma espécie de... Mas que fazia um tipo de samba, as letras Quer dizer, eu estou vendo aqui a parte mais literária mesmo do fenômeno, né? Claro. A questão das letras do Bezerra da Silva são interessantes, porque ele sofria marcadamente uma influência de uma certa malandragem que o Jackson do Pandeiro, de certa forma, já cultuava, né? Ele amplifica isso. Mas que vem toda de uma cultura nordestina dele também, né? O Bezerra da Silva era pernambucano também, né? Quer dizer, e vocês, de certa forma, hoje há um fenômeno muito interessante, que é essa troca sei lá, de informações, até com os violeiros nordestinos, né? Com o pessoal que faz... Você fala da Casa dos Cantadores aqui, da Ceilândia, no seu livro e tal. Quer dizer, como essa busca de vocês com a poesia e de certa forma, também com os improvisadores do samba do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, como é a troca de informação com essas formas de improvisos tradicionais no Brasil? Pois é, olha, o hip-hop, na realidade, ele nasce, né? Ele nasce assim do caos urbano, né? Então, o hip-hop é essencialmente urbano. E talvez por isso as experiências são colocadas. Por exemplo, Bezerra, que você citou, Bezerra é nossa base de inspiração, mas quando você vai perceber, Bezerra não é tão autoral, né? Ele interpreta, né? O samba tem essa coisa dos grandes compositores, né? Candeia que diga isso, né? E o rap, ele vem... Essa é uma coisa que separa essas 2 poesias urbanas, né? É que o rap é autoral. Por exemplo, eu tenho mais de 100 letras escritas, né? E dessas mais de 100 letras, 3 ou 4 são autorais, não são minhas. E são, assim, participações. Isso, muitas vezes, a gente vê como algo bom e algo também que a gente tem que caminhar por novos horizontes. Então, eu percebo isso da poesia do samba e em relação à poesia que é colocada no rap. Agora, o que acontece? O rap também, ele nasce desse fenômeno da edição, da mistura, né? Para nós, o novo pode ser pego, o que já aconteceu, misturar, criar uma nova ideia e apresentar também algo novo. O novo, para nós, não é algo que não existe que nós vamos criar. Né? Então, quer dizer, desse estudo, dessa pesquisa, os DJs são grandes pesquisadores. Hoje, todos os DJs que se destacam no Brasil são grandes conhecedores da música brasileira e extravasam o movimento soul, extravasa o samba, o coco, a embolada. Nós estamos buscando a música, sabe, a música mundial como inspiração, a música africana. E tudo isso é texto para o hip hop. Agora, Jackson do Pandeiro é tudo pra gente, porque a simplicidade do verso e a chegada dele, assim, sabe, sem
sem estações ao coração das pessoas, é algo que tem que ser estudado. E é isso que o hip hop, acho que é o grande aprendizado que nós buscamos nessa música nossa, né? Nessa música simples, mas direta e de uma riqueza imensa. Por exemplo, Cartola, né? Quando ele é de Candeia, né? Mas Cartola que interpreta, quando ele fala tive sim, né? Quando ele canta para Dona Zica, se ele falasse muito ali, ele não seria tão, ele não teria o diploma e esse diploma de malandro, né? No bom sentido. Nesse sentido gostoso de ser malandro, porque quando ele fala que não vai mais se expressar porque não pretende, amor, te magoar, né? Então nós falamos, tá vendo? O rap muitas vezes nós não temos que escrever tanto para ser tão profundo na ideia. Então é dessa forma que esses escritores nos ensinam, esses grandes artistas e poetas. E o Cartola tem um exemplo que eu acho fantástico, que ele faz uma música que ele diz, como é? Eis que Jesus como é? Que aparentemente era um erro de português, e que depois foi se descobrir que, na verdade, isso já era um termo usado por Vieira, né? pelo padre Vieira. Pelo padre Antônio Vieira. Né? É uma expressão que ele diz, eu não vou lembrar agora, é uma música dele, mas que ele usa um verbo que aparentemente estaria errado, né? E o padre Vieira já usava esse verbo, então, quer dizer, na verdade era um português mais arcaico que ele tinha preservado na sua cultura, né? E vocês, de certa forma, também trabalham isso. Eu achei interessantíssimo aqui um poema onde você diz, essa busca de identidade, a gente está falando um pouco dessa questão de busca de identidade, onde você diz, Malcolm X foi a Meca e Gog é o Nordeste, né? Quer dizer, cada um buscando a sua raiz, né? A sua origem, né? A sua transformação. E nesse ponto aí tem também famoso, né, de Rui Barbosa em Aia, né? Quando ele fala nós né? Aí todo mundo vai, que somos brasileiros. Então ali ele fechou e falou, cheguei, né? Porque ele usa o português, que as pessoas pensavam que a princípio estivesse errada aquela conjugação ali, né? A forma que ele trabalha a frase, e depois ele se conserta de uma maneira maravilhosa. A música, ela quando encontra a poesia, porque é um casamento, né, que muitas vezes não dá certo. A gente percebe, o grande poeta, ele trabalha, né, num pequeno espaço de tempo com agilidade incrível. Tá? E essa busca da poesia, com a musicalidade, é onde nós vemos assim a beleza que pode ser o ser humano, porque é despojado, são jazidas encontradas, né, no coração da humanidade. Então a gente corre para se achar. E interessante que muita coisa, estratégias, por exemplo, um dos maiores rappers do mundo é o Chuck D, da lenda Public Enemy, né, que inspira toda a geração brasileira. E Chuck D, quando você vai ver o processo de criação dele, das músicas, é parecida com a minha, entendeu? E do moleque que está ali no Paranoá escrevendo. Então você vê como a poesia nos une, mesmo quando nós não temos essa proximidade física. Muita coisa que já vi grandes poetas, né, escreverem, mas nós percebemos que outro menino pegou e escreveu ali, nossa, mas é tão parecido, Gog, eu nunca li isso. Então você percebe que o tanto que está aí, sabe, essa grande horta, né, que é a poesia, que é a palavra. E é muito bonito porque o hip hop traz uma coisa muito importante, o rap, é a palavra engajada. Eu acho que por isso que o hip hop é tão emergente, né? E esse texto, essa literatura do hip hop chegando nas periferias é muito importante. É a palavra sem curva, né? E isso, a periferia do Brasil jamais será a mesma depois da chegada do hip hop, da literatura divergente, né? Que a gente fala que é divergente porque, infelizmente ou felizmente, né? A gente percebeu que nós queríamos amar fulguras ao Brasil, Florão da América, mas os meninos não sabem o que é isso. Quando você fala aqui a visão já não é tão bela, então é direto. Né? Aí depois nós vamos discutir o hino nacional. Aí já tem essa discussão hoje dentro da periferia. Vem cá, será que foi feito realmente por amor a gente? Será que foi feito para todo mundo? Será que não foi para mostrar para alguém ou ter uma fachada? Então tem essa discussão hoje na periferia também. Então você vê o tanto que a literatura é importante nesse ponto. O verso do Cartola é: eis que Jesus me premeia. E aí disseram, não, certo é premia, né? Mas não, Vieira já fala premeia, né? Era isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção é essa
essa identidade, né? Porque vocês fazem uma literatura que, de certa forma, ela é reflexo da literatura que vem se construindo a partir dos anos 60, né? Com os movimentos, a literatura se tornando mais urbana, falando de seus problemas urbanos. Mas essa identificação como literatura periférica, né? Quer dizer, é uma postura também, não é? Exato. Não é? Quer dizer, como é isso? Então, eu percebo assim que mais que literatura periférica, tem uma literatura divergente, né? Tem uma fala divergente. Por exemplo, o discurso da negritude é muito forte dentro do hip hop. Tá? Então, essa discussão não havia. Nós víamos, por exemplo, nós percebemos que os discursos que tinham sobre a democracia racial, eles eram muito rasos, né? Por exemplo, Racionais 89 coloca 50 anos se completa da lei antirracismo na Constituição, infalível na teoria, inútil no dia a dia. Então, quer dizer, isso está sendo falado na Zona Sul de São Paulo. Né? Ali, quer dizer, é ouvido pelo Jardim Rosana, que foi considerado durante vários anos a cidade mais violenta do planeta. E é incrível como essa discussão, ela traz as pessoas para dentro. Por exemplo, a literatura periférica, que nós vemos no Cadernos Negros, por exemplo, já é literatura periférica, com algumas presenças, né, de outras pessoas que permeiam, mas nós temos uma presença de vários autores periféricos, mas essa discussão, ela diverge um pouco da discussão que é colocada hoje no hip hop. Né? Hoje a violência policial, por exemplo, é algo colocado, né? O Câmbio Negro, que é das maiores forças do hip hop brasileiro, que nascido aqui em Brasília, na Ceilândia, uma cidade hoje com quase 700 mil habitantes, Câmbio Negro já cantava sub-raça. Né? Então, naquele tempo, o Câmbio Negro falava, olha, por que sub-raça? Né? E colocava o palavrão ali. Eu, nos meus textos, eu já opto por não colocar o palavrão exatamente por uma estratégia, para não dividir o elo familiar, sabe? Aí o moleque aumenta o som, a mãe tira isso daí, né? Então já é um problema, já é um fator que o meu trabalho não enfrenta e que tem também me empurrado para essa alcunha do poeta do rap nacional. Eu evito o palavrão, não porque o palavrão não seja também, né, presente na língua e no texto literário, mas exatamente para chamar a atenção e que nós possamos colocar, né, algumas palavras, exercitar mais um pouco, no sentido de, olha, tem uma palavra aqui que fica mais bonita nessa frase e que vai também ter a mesma força, né, a força no texto. O Mário Souto Maior, que escreveu o Dicionário de Palavrão, uma vez me disse uma coisa interessante, ele disse... O palavrão é uma coisa tão sagrada que eu não falo. Gog, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo, felicidade. Acho muito bom essa história de se buscar a literatura que está sendo feita na periferia, né? Que tem muita coisa a dizer, tem coisas importantes. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado e satisfação estar aqui no programa. E a literatura periférica divergente, ela modificou o cenário brasileiro, né? E a periferia agradece a presença aqui e a oportunidade. Obrigado. A poesia tem seus mistérios. Formalmente, até pelas aparentes facilidades, é um gênero de grande sofisticação. Daí é possível identificar, logo nos primeiros versos, os poetas reais. O poeta Ferreira Goulart costuma dizer que sua poesia nasce do espanto e que somente a escreve quando ela insistentemente ronda suas inquietações. Isso livra das facilidades, como mostra seu mais novo livro, Em Alguma Parte Alguma, lançado pela José Olímpio. Um livro que mostra um Goulart mais voltado para o prosaico do cotidiano e as distâncias entre o cosmo e o indivíduo. Há uma identidade marcante no trabalho de Ferreira Goulart. Cada novo livro é realmente um novo livro, com novas experiências formais e novas reflexões. Em alguma parte alguma, mantendo a tradição, revela um poeta que olha a morte e o passado sem mágoas, mesmo que não deixe de contabilizar perdas e ausências. Daí surge uma vida que vale por sua força cotidiana. De nada adianta brigar com o cosmo, pois a vivência se completa no gesto simples de contemplar o homem comum que passa sob a janela. E tudo dito com versos fortes e definitivos. É atribuído a Pablo Picasso o desejo de voltar a desenhar como as crianças. E ele bem que tentou. Alguns poetas, extraindo todas as possibilidades de sua arte,
buscam a possibilidade intensa da descoberta do mundo. É o caso de Alice Ruiz S. Mergulhando cada vez mais no Haikai, ela acaba de lançar pela Iluminuras Jardim de Haijin, o livro que o próprio título já o revela plenamente. Haijin é uma expressão japonesa que pode ser traduzida como fazedor de haikai, um haikaísta. O jardim que percorre a haikaísta Alice Ruiz é o da contemplação e de sua tradução com palavras breves, simples. Vento no bambuzal, por todos os lados, portas que se abrem. A arte de Alice é assim, um mergulho no microcosmo, num espaço mínimo, mas representativo do profundo íntimo do homem. E daí ela descobre o novo com alegria infantil, uma poeta no supremo estágio da maturidade e da beleza. Para olhar todas as faces do universo, em alguma parte, alguma, de Ferreira Goulart e Jardim de Haijin, de Alice Ruiz S. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.